Deus vai completar esta obra na sua vida, na minha vida. Muitas coisas se moverão ao teu favor. Não se importe, porque Deus não segue lógica de homens. Deus segue a lógica dele. E a lógica de Deus é contramão das lógicas humanas. Então confia no Senhor. Deixe Ele agir. Deixe o Espírito Santo mover as águas. E você vai ver o poder de Deus sobre sua vida. Vamos lá, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 15. O Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Versículo 15. Agora versículo 16. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no seu coração, no coração deles e na mente deles, e escreverei. Aí o versículo 19 diz: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos a completa liberdade no Santíssimo Lugar. Versículo 20: por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho vivo, e nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Versículo 22: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e firme, com a consciência limpa das culpas e do corpo lavado com as águas puras. Versículo 23: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Versículo 24: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e fazerem o bem. Versículo 25: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Se pecar de propósito, não há mais sacrifício. Pelo contrário, versículo 27, resta apenas o medo que acontecerá. O medo do que acontecerá. Medo do julgamento, medo do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então ele começa dizendo em Hebreus aí sobre algo no mover de Deus. Nós viemos falando todos esses domingos aí, pelo menos quando eu estava ministrando, sobre o alicerce, né? Casa na terra, casa na areia e casa na rocha. Quem não veio, assistiu lá no YouTube, disse, casa na areia, casa na rocha. Questão estrutural, questão de alicerce. Deus está falando, porque as tempestades virão, porque o mundo está indo cada vez de mal a pior. Quando a gente fala o mundo, é as pessoas que não querem Deus, que não conhecem a Deus e não se importam com as leis de Deus. Então o mundo está cada vez mais indo numa direção oposta ao que Deus pede. Então o Senhor diz para nós: eu firmei uma aliança com o meu povo. O meu Espírito veio para selar isso dentro deles. A certeza dessa aliança é a certeza que o Espírito Santo veio colocar em nosso coração e em nossa mente a palavra de Deus para combater, para ir na contramão do mundo. Então a palavra deixa bem clara: olha, irmãos, vocês têm uma aliança com Deus, não se esqueçam. Mas essa aliança, ela só tem validade se você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Porque você não consegue se manter na presença de Deus, a não ser pelo poder do sangue de Jesus que te purifica do pecado, e pela presença do Espírito Santo que conduz você. A sua mente tem que estar pronta,
porque os seus alicerces têm que estar firmados na rocha, e as suas estruturas têm que estar nessa rocha. As estruturas da nossa vida emocional, é a nossa vida, a mente carnal, a vida humana, tem que estar nisso, e vai ocupar. O Espírito Santo diz: eu vou colocar no coração e na mente deles. Colocar o que? A minha palavra. Se não está alicerçado na rocha, o que é a rocha? A palavra de Deus. É o próprio Jesus, é a rocha. E o que é Jesus? A própria palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se você não estiver com o Espírito Santo, você não vai ter a palavra dentro de você. Você não vai ter na sua mente, na sua memória, as lembranças da palavra de Deus. Como que você vai combater uma tempestade com as suas estruturas firmadas numa areia? Firmadas nos conceitos de papai e de mamãe? Aqui meu pai não me amou, minha mãe não me amou, porque meu pai me pegou do colo. E aí fica aí a choradeira, e deve agir com fé, porque a palavra exige isso. Ela não baseia no que você pensa, no que você acha, ou o que seus pais acharam de você. Ela baseia no que Deus pensa ao seu respeito. E quando seus pais disseram que você não vai dar certo, eu disse: é você que eu escolhi para confundir os fortes. Eu te levantei para ser o que o mundo não acredita que você possa ser. É na contramão. É essa aliança que Deus fez com você. É essa aliança que Deus fez comigo, de colocar o Espírito dele em você e em mim, para que você pudesse ser guiado por ele. Mas ele tem que encontrar na sua memória escrita. É assim que está em Hebreus no capítulo 10, né? No começo do versículo 15, tem que estar escrito, tem que estar memorizado. Não é pegar a caneta e escrever na testa, não. É colocar aqui dentro da sua memória. Quando eu falo orando a palavra, na igreja nós temos essa prática, sempre orando a palavra a cada 2 meses ou 3 meses, manda um monte de versículo para vocês, daquilo que o Espírito Santo manda, e não é nem aleatório. Para quê? Para memorizar. Tudo que você lê, tudo que você ouve não está guardado no seu inconsciente. De uma certa forma, uma hora ele vai vir à memória. E o nosso inconsciente, ele faz parte da nossa formação emocional, dos conceitos que temos a respeito da vida. É as nossas estruturas. O que é estrutura? É o que está do lado de fora. Esse prédio está do lado de fora, mas o que manda, sustenta esse prédio é o que está lá enterrado, é o que está afirmado. Qual é o alicerce que ele tem? O que ele colocou no alicerce? Se ele colocou só terra, daqui a pouco o prédio está entortando, porque as emoções não comportam a vibração da vida, os pesos, os ventos, e aí começa a choradeira diante de Deus. Eu falei: Deus não atende choro, não fique com choradeira, que Deus não atende choro, não. Deus se compadece de quem chora, do coração contrito, está do lado para consolar, mas Ele não atende assim, não. Ele atende a fé. Porque se você ficar chorando e não ter fé, Ele vai dizer: fica aí chorando, porque Ele não atende choro, Ele atende fé. E a fé é o que? É ouvir a palavra de Deus. Não tem outra forma de ter fé. Então temos que entender que essa aliança veio para o Espírito habitar em nós, para colocar a palavra na sua memória. Mas como Ele vai colocar se você não lê? Como Ele vai colocar se você não medita? Como Ele vai colocar se você não dá importância, até mesmo de vir ouvir às vezes, ou de pegar no YouTube uma meia hora, pega lá, se morrer, já morreu, mas a voz dele está lá. Tem lá vários capítulos de leitura que ele fez, tem várias outras pessoas também gravaram. Escuta a palavra um pouquinho que seja, durante o dia, durante a semana, mas medita na palavra. E não é pôr na memória. E é isso que ele está falando: eu vou escrever na memória deles. Para isso acontecer, você tem que ler. Deus não vai mandar os anjos para fazer você, não. Vai vir carimbar a sua testa, não. Você tem que ir atrás e ler. Você tem que buscar o conhecimento, e é isso que vai ser a base para o seu alicerce, é a palavra de Deus. E o Espírito vai poder, em sua vida, guiar você na direção certa. Você vai conseguir lidar com os problemas. Você vai conseguir ter solução. Você vai conseguir ter livramento de Deus, porque é mais ou menos assim, de forma silenciosa e inesperada. O Espírito fala: vai lá ver o seu freio que tem alguma coisa errada. E você fala: mas como eu estou ouvindo coisa? Não. A mente está atento. Temos que estar atento com o Espírito Santo.
Mas como eu vou estar atento, eu estou lá direto na televisão, só vendo um monte de coisa. Eu falo para minha esposa, ele brinca, mas cuidado, o cara está do outro lado ali. Porque às vezes Deus me mostra uns demônios, está ali do outro lado, ele está olhando para você. É um espírito de distração, irmão, que opera neste mundo de hoje. Por um espírito de entretenimento. Não estou dizendo, tudo é espiritual, mas no fundo o diabo adorou a ideia de muitas coisas que se criou. Porque se perde tempo, hein? Com coisas inúteis na nossa mente. Põe para dentro. Porque matou, porque isso, porque está ruim, está feio, o governo, porque. E a mente fica lá cheia. Aí o Espírito Santo vai lá buscar dentro dessa aliança. Vai dentro, você é a arca de Deus, ele busca dentro de você encontrar a palavra. Cadê? Não tem fé. Por que não tem fé? Porque não tem a palavra. Não medita nela. O Senhor disse para Josué, para ser bem sucedido, Josué, escreve, lê, de dia e de noite, engole isso aí, dá um jeito, mas não deixa de ler as minhas palavras. Procure a minha palavra, escreva nas paredes da casa, escreva nas paredes, escreva em todo lugar, mas ponha diante da sua memória. É a memória, quem tem que memorizar é você. Não é os anjos virem trazer para você palavras reveladas nos sonhos. É maravilhoso receber palavras de Deus, mas melhor ainda é ter elas guardadas. E principalmente no coração. Quando fala no coração, é porque as nossas vontades, quando a mente está cheia da palavra, as nossas vontades é movida numa direção certa. O coração representa a vontade, o desejo. Então, como Deus vai mover o desejo no seu coração, operar o querer para você fazer algo que vai dar certo, que vai te dar bons resultados, se a sua mente está despreparada, a sua vida emocional perturbada por causa dos problemas, por causa da economia, por causa dos pensamentos que você só colocou coisa ruim para dentro de você, dentro da sua memória. Então veja bem o começo aí de Hebreus 15, Hebreus 10, versículo 15, ele está dizendo: eu mesmo vou escrever, eu vou dar acesso a eles, a minha palavra. O meu Espírito vai lembrar a eles de tudo que eu falei, de tudo que eu disse que daria certo na vida deles, e eles vão ser um sucesso. Repete comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho uma aliança com Deus. E em Deus eu tenho completa liberdade para falar com Ele, através do sangue de Jesus, através da Sua palavra, do poder do Espírito Santo, que habita em mim e que veio pela Sua palavra para me guiar. E ele diz no versículo 23, mas ele está falando em tudo aí, mas eu vou falar o que o Espírito mandou falar. Ele diz: professemos. Como você vai professar? Você vai declarar a palavra que você não tem. Quando você tropeça, se você está cheio de glória a Deus, você vai dizer glória a Deus. Mas quando você tropeça e não tem nada, você vai dizer um monte de porcaria, vai dizer palavrão. Ai, que coisa que merda. Mas se nós estamos cheios, então a gente fala, Jesus diz, que o coração está cheio. Então ele diz que nós temos que estar prontos para andar uma vida de confessar. Versículo 23, ele está falando. Ele está dizendo, professar diariamente a nossa fé. Esse é o segredo. Não é ficar, pensamento positivo, não. É declarando a palavra de Deus em tudo que você fizer. Declarando a sua fé em relação àquilo. O Senhor disse para mim, quando você quiser viver o que você quer conquistar, não trate as coisas como ela é, porque o que ela é, todo mundo já sabe. Você tem que tratar como você quer que ela seja, porque é assim que eu trato vocês. Eu trato vocês já vendo o que eu quero que vocês sejam, já projetando a vida que eu preparei para vocês. Então, quando nós confessamos a fé, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus proverá, Deus é Deus de vitória, Deus é a minha bandeira, o Senhor é aquele que me cura, o Senhor é aquele que levou sobre si as minhas doenças. Então eu começo a tomar posse, dos versículos bíblicos e declarar na minha vida, no meu dia a dia, ou diante de uma situação: os meus inimigos serão por escapeiros dos meus pés. Está escrito na palavra.
Ele venceu na cruz e eu venci com Jesus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e Ele me dá autoridade para viver a palavra de Deus. Usar os versículos bíblicos para declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Não é o meu filho, esse filho só dá trabalho, não. Em nome de Jesus, o Senhor disse que meus filhos serão benditos. Eles são heranças que foi dada pelo Senhor a mim. Então eu abençoo, ele vai ser bênção. O que ele é, eu já sei, eu não vou ver o que ele é, eu vou dizer o que eu quero que ele seja. Eu vou tratar ele pelo que eu quero que ele se torne. Eu vou tratar os meus negócios pelo que eu quero que meu negócio se torne diante de Deus, e não tratar com dela. Está difícil, eu acabar tendo que fechar essa empresa, está muito difícil, vou falir. Tá bom, todo mundo também está falindo. Então, trate com fé. Com a palavra de Deus, Ele me abençoou com todas as bênçãos espirituais, então eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é quem me abençoa, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me sustenta. Ele é dono do ouro e da prata. Você declara na sua empresa, eu entro lá no meu escritório e eu entro na minha vida, não falte recurso, que não falte. Esse lugar é bênção, os meus negócios é bênção, vai dar tudo certo. E não fico olhando o que deu errado, não. O que deu errado, deu errado. Eu tenho que olhar para o que Deus preparou. E o que Ele preparou é o que vai dar certo. Então Ele não está vendo que está, Ele trata como já existisse o escape. É como eu estava falando para minha esposa. Não adianta ficar tentando ver de onde vem o recurso. O negócio é dizer, Senhor, tu proverás. Senhor, me dê direção para buscar esse recurso. Opera maravilhas, então, Pai, para que as coisas sejam pagas. E você vai ver a mão de Deus, coração tranquilo, sem desespero, porque se o Espírito encontra a palavra, você vai ter tranquilidade para agir. Mas se o Espírito encontra pensamentos errados, é só desespero, é o vento batendo nas estruturas, firmada numa terra, numa areia que fica balançando a casa. Irmão, você foi chamado em Cristo para ser firmado num alicerce sólido. E o alicerce sólido não é palavras de homem. O alicerce sólido é palavra de Deus ao seu respeito. Ele disse, você pode, você consegue e você vai ser. E os seus filhos vai ser uma bênção, a sua casa vai ser uma bênção. Não faltará nos seus celeiros, está ali escrito ali, ó. Não faltará em Jeremias 17. Não faltará, Ele continuará te amando e seus filhos serão uma bênção. O teu celeiro se multiplicará. Estas são as palavras que você encontra de Deus em meio a um mundo tão conturbado de problemas. Chame a existência, irmão, aquilo que você quer que exista e não aquilo que você está vendo, porque não andamos por vista, temos que andar por fé. E quando diz andar por fé, é pela visão da fé. Visão da fé é gerar o que você quer que aquilo se torne, e não o que é já é. O que já é, esse moleque dá trabalho, todo mundo sabe. Agora, se você olhar para eles, vai ser uma bênção. Você vai ser um homem de Deus, vai ser um empresário, hein? Você é inteligente, hein, filho? Você vai ser uma bênção. Você vai ver o que as suas palavras têm o poder de produzir. Vai para a memória dele, irmão. E se você lançar a palavra de fé, vai para o coração dele, hein? E essa criança vai crer em Deus e ela vai dizer, eu sei porque meu pai falava, porque se Deus existe, Ele abriu os meus caminhos para me prosperar. Você vai ver o poder de Deus operar, mas deixe Deus agir, põe a palavra para dentro, declare todos os dias na palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus pode garantir a sua vitória. Somente a palavra de Deus pode vencer qualquer coisa neste mundo. Jesus disse, Satanás disse para ele, eu vim te tentar, faz esse pão virar isso ou aquilo. Ele disse, está escrito. Ele sempre combateu o diabo com a palavra de Deus. Siga o exemplo de Jesus. Quando a vida vem te tentar, te confrontar, não vá da forma que o diabo espera que você haja, com confusão, com contenda, com maldição. Vá na contramão, está escrito. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vá na contramão, e a contramão do mundo é a palavra de Deus sendo declarada. É por isso que ele diz, professe, confesse diariamente a palavra de Deus. Não apenas leia, mas fale dela para os teus filhos, pronuncie, mesmo parecendo coisa de maluco, mas vá lá nos seus negócios, vá lá na sua empresa, quando entrar ou antes de entrar. Você não precisa tocar a corneta, não, mas vai lá, e lá no seu cantinho, eu profetizo bênção. Hoje vai ser bênção.
Hoje vai ter paz nesse lugar. Hoje eu vou prosperar. Vai haver respostas de Deus. Eu estou esperando e virá. Porque Deus diz que aquele que espera nele alcança. Pegue-se na palavra. E o Espírito vai mover em você a vontade dele. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, para aqueles que creem, também nada será impossível. Se para Deus não é impossível, isso para aquele que crê também não é impossível. A diferença é como Deus trata as coisas e como você trata. Ele está esperando você tratar as coisas com fé. E você trata as coisas como ela é, para pior, né? Muitas vezes. Então comece a mudar esse conceito. Comece a colocar o que Deus pensa, o que Deus é capaz de fazer com a sua vida financeira, familiar, seja o que for. E declare a palavra de Deus. Põe a palavra de dentro para você ter como declarar. E o Espírito Santo vai começar a guiar você naturalmente. Muitas vezes em revelação, sim. Eu tive sonhos essas semanas passadas, o irmão viajando, sonhei com o céu, sonhei com a Vanessa, sonhei Deus falando coisas espirituais. E Deus trazendo coisas, falando da minha vida. Deus fala através de sonhos, fala através de revelação, orando. Mas coisa mais maravilhosa é quando a gente percebe o Espírito naturalmente nos guiando no nosso dia a dia. Ele nos livrando, nos dando direção, nos dando a palavra de conforto. Aí ele sente: estás aqui, Senhor, apesar de toda a má notícia, tu estás aqui, então é bênção. Eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Prepare a sua mente, prepare a sua mente, firma ela no alicerce, não na areia, na rocha. O seu alicerce na rocha, não na areia. Não fica com conversinha mole com o diabo, porque ele não tem dó de você, não. E não fica achando que Deus vai responder seu choro, suas reclamações da vida, que não vai, não. Ele vai responder a sua fé. Então firma na fé, a rocha, a palavra, e determine: vai ser dessa, porque Deus disse: estou contigo, não te abandonarei, não te deixarei. Ah, Josué 3, não te deixarei. Diga comigo, em nome de Jesus: eu não vou desanimar. Pelo contrário, agora é que eu vou frequentar mais os cultos. Agora eu vou ler mais a palavra de Deus no lugar da minha televisão. É a palavra de Deus. Trava aqui a mocha. Porque hoje eu decidi, colocar diante de Deus, no seu altar, meu coração, para que eu possa permanecer de pé e não preso ao pecado. Declare a palavra todos os dias. Vamos lá então para Hebreus 10:32. Palavra. O Espírito, quando a gente louvar, a gente louva para orar, mas ora. Mas quando o Espírito fala palavra, é palavra. Quer começar o ano bem, comece na palavra. Você vai ver o que Deus fala. Vai para o versículo 32, é o mesmo capítulo 10. Lembre-se do que aconteceu no passado, naqueles dias depois que a luz de Deus iluminou vocês. Os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos. Lembre-se, até aqui o Senhor me ajudou. Mente renovada, como eu disse, é mente que sobrepõe os pensamentos errados. E como você sobrepõe o pensamento errado com a palavra de Deus? É colocar no lugar do pensamento errado a palavra de Deus. Isso é renovar a mente, reprogramar a mente, colocar sobre. Então, em nome de Jesus, as coisas estavam difíceis, você sofreu, mas até aqui o Senhor mostrou o poder dele, como ele é capaz de resolver o seu problema. Vamos lá para o versículo 33. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuía uma coisa muito melhor que dura para sempre, que é a sua salvação. Paulo estava dizendo aqui:
Passamos por tantas perseguições, tantas aflições, mas uma coisa estava plantada dentro de nós: estamos garantidos a salvação. Ainda que as coisas se mostrem o contrário, ainda que as coisas venham e dê errado, que você tenha algum problema grave até, mas uma coisa que o diabo não vai poder tocar, tirar de você, é a sua salvação. Ele não vai conseguir vencer. Ele nunca conseguiu vencer, porque o sangue de Jesus é quem venceu na sua vida. Então sua salvação está garantida. Não se preocupe, porque quando você ora e Deus responde, fica, por que Deus não se importa? Confia nele, porque ainda que morra, viverá, Jesus disse. Fica firme, porque Ele sempre responde. Ele nunca deixa os seus filhos abandonados. Confia no Senhor. Vamos lá para o versículo 35. Portanto, não percam a coragem, e ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Não percam a coragem, porque ela sempre vai te recompensar. Ter coragem é ter atitude de enfrentar a situação. Põe a palavra para dentro. Esteja disposto a confessar, a colocar para fora a palavra de Deus, anunciar, tratar as coisas como elas devem ser, como você gostaria que ela fosse diante de Deus e não como elas são. Mas não se esqueça de ter coragem para enfrentar. Ele diz: tenha coragem, porque a coragem com Deus sempre traz recompensa. Deus sempre traz o escape, traz resultados para a sua vida. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Esperar é fundamental. Coragem para enfrentar e paciência para esperar. Mas Ele não falha e nem tarda. É conversa, mas que Deus tarda. Deus não tarda. Tudo que Ele faz é no tempo certo. Confia no Senhor. Ele não vai te deixar, não. Ele vai cumprir as promessas dele. Mas haja com coragem. Coragem, atitude. Deus não chamou os medrosos, os covardes. Ele chamou os corajosos para a luta, para a batalha, para a conquista. Versículo 37. Pois como ele diz na Escritura Sagrada, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem que vir. Ele não vai demorar. Versículo 38. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Assim diz o Senhor. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente. Nós, ele diz, não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, versículo 39, temos fé e somos salvos. Deus não se alegra com choradeira. Bem que no Egito era melhor, pelo menos tinha que comer. Deus sabe esse tipo de palavras que saem da sua boca, e que as coisas vão apontar, não sai, só piora. Isso aí não vai resolver nada. Saber que está ruim, todo mundo sabe. Mas se você tratar as situações da sua vida com palavra de fé, você vai ver o poder de Deus operar ao seu favor. E não recue. Coragem, porque você não pode recuar. Não abra a mão daquilo que Deus falou: eu vou fazer. Aquilo que o profeta falou é bênção, mas principalmente aquilo que o Espírito gera, porque não é ali, não é no reto projetor. Eu falo, o profeta é reto projetor. Não é um reto projetor que manda o que vai acontecer, é o que está dentro de você. É a fé que traz à existência o que o reto projetor disse para você, mostrou. Olha, Deus quer fazer isso. Deus vai fazer, mas só faz se você crer, se você confiar, se você se dispor a buscar, perseverar, a ir de encontro. Deus só te dá um emprego se você for atrás. Deus só dá a cura se você orar pela cura. Deus só vai mudar a vida dos seus filhos se você começar a tratá-lo com a palavra de Deus, a palavra de fé, e não com essas palavras malditas sobre ele, nem sobre os seus negócios. Trate como você gostaria que fossem as coisas. Se é bênção, então trate como bênção. Pronuncie, fale, confesse diariamente a sua fé sobre as coisas que você quer que Deus faça. E ele diz porque Deus não se agrada com aqueles que recuam. Você não pode ser covarde. Deus não trata com covardes. Deus não chamou os covardes para ser salvos. Deus chamou aqueles que Ele sabe que têm coragem para vencer na vida,
que tem coragem para confiar nele e para permanecer nele. Ele te chamou para ser filho de Deus, ser forte e para vencer este mundo pela fé, e não para ser covardes. Os covardes ficaram de fora. A própria palavra diz, Apocalipse: muitos serão mortos. Eu uso muita lei na minha boca. Morto, Filadélfia, morto, muita lei na minha boca. Não seja morto, não seja covarde, porque covardia não agrada a Deus. Medo das situações não agrada a Deus. Não tenha medo, por pior que seja a notícia. Seja como Jó reagiu com a palavra. Ele tinha a palavra com ele. Não, meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está cuidando de mim. Mas as notícias que ele recebeu não foi nada boa, Jó. Os mensageiros de Jó, tem um monte aqui vem. Vira e mexe, aparece um para falar. O mensageiro, está destruindo, a televisão está cheia desses mensageiros para trazer más notícias. Mas a questão não é como trazem as notícias, é como você reage diante das notícias. Reaja com fé, reaja com a fé forte. E fé forte tem duas pernas, que já foi ministrado: coragem e ousadia. Fé fraca é fé empalhada, serve para enfeitar só para dizer que eu tenho fé. Eu creio em Deus, o demônio também crê em Deus. Mas a fé forte é aquela que anda, é aquela que se movimenta, é coragem, é ousadia. A coragem te leva a confrontar as coisas, mas a ousadia te faz fazer coisas que ninguém acredita que vai dar resultado. E dá, porque o Espírito move com você, move em você com ousadia. Hebreus 13:6 diz: ousemos dizer: Deus é quem me ajuda. Confia em Deus. Confia, porque você vai ver. Confia, porque você vai ver o poder de Deus nesse ano operando maravilhas ao seu favor. Repete comigo: eu já sofri tantas coisas. Tantas lutas espirituais. Mas hoje eu estou de pé. Permaneço em pé. Por causa do poderoso sangue de Jesus. E não vai ser desta vez que eu vou perder, que eu vou recuar diante das situações da vida. Deus me chamou para vencer, e eu venci por causa do sangue de Jesus e por causa da sua palavra, que o seu Espírito traz em minha vida para vivê-la. Eu creio, Senhor, eu sou filho de Deus pela fé. Eu aceito o amor de Deus, porque foi Ele que me amou primeiro. Ele disse e deixou para trás os covardes. Eu sou corajoso, porque eu estou aqui, ouvindo a palavra de Deus, para poder reagir diante das circunstâncias que me aguardam lá fora, no meu dia a dia. Em nome de Jesus, diga: eu vou viver o melhor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Dá a salva de palmas.